Olá, companheiras e companheiros. Sou Débora Nunes, da Coordenação Nacional do Movimento Sem Terra. Falo do estado de Alagoas e estamos aqui para mais um programa semanal de análise de conjuntura do MST. E no programa dessa semana nós vamos dialogar aqui, conversar um pouquinho sobre 3 temas que avaliamos ser importante, refletir e dialogar com todos e todas vocês. O primeiro tema é sobre a pandemia, e a permanência da necessidade dos cuidados com a vida do nosso povo. O segundo tema é em relação às eleições municipais de 2020, os debates que estão em questão e como é que nós, enquanto movimento social, enquanto sociedade, devemos participar e pautar esse processo junto aos candidatos que pleiteiam uma vaga, seja ao Executivo Municipal, seja ao Legislativo. E, por fim, vamos conversar um pouquinho sobre a Jornada Nacional de Lutas contra a fome e em defesa da soberania alimentar, que acontece em diversos locais de todo o Brasil. Então nós estamos chegando ao 7º mês que foi decretado estado de calamidade pública no Brasil em decorrência do Covid-19. Nesses 7 meses nós ultrapassamos o número de 5 milhões de pessoas infectadas com o vírus, nós ultrapassamos os 152 mil óbitos, pessoas brasileiros, homens, mulheres, crianças que morreram em decorrência do Covid. Nesse processo, hoje nós estamos vivendo um lento movimento de desaceleração, tanto no número de contaminações, como também no número de mortes. No entanto, ainda se morre todos os dias no Brasil centenas de pessoas. E aí, essa lenta desaceleração que vem acontecendo, ela tem gerado essa falsa sensação de normalidade, ela tem sido estimulada desde o início da pandemia, pelo presidente Bolsonaro, um governo irresponsável, genocida e que tem se mostrado incapaz de resolver as questões do povo, de apresentar medidas e garantir as condições para que o nosso povo possa sobreviver com dignidade. Há também uma pressão de setores da economia, setores que estão preocupados apenas com o lucro, com a concentração, com a centralização do capital, e que tem pressionado para que se volte à normalidade aí da vida, do cotidiano. Nós estamos vivendo um arriscado e precipitado processo de reabertura do comércio, de retorno à normalidade das atividades em geral, de volta às aulas em diversas cidades do nosso país, de abandono e relaxamento com os cuidados necessários, os cuidados sanitários, os cuidados com a vida do nosso povo. Além de tudo isso, há uma própria diminuição no cuidado por conta dos próprios agentes de saúde, no sentido dos operadores da saúde. Então, com o fechamento de hospitais de campanhas, com várias medidas, inclusive educativas, sendo relaxadas e flexibilizadas em vários lugares do nosso país. Enquanto o Brasil está nesse processo de flexibilização, a União Europeia tem retomado medidas restritivas em vários países, em virtude aí de uma segunda onda de infecções que tem tomado a Europa. No último dia 9 de outubro, o mundo alcançou um novo recorde em 24 horas, no número de pessoas contaminadas, pessoas infectadas com o Covid-19. Então, nesse sentido, isso recoloca para nós a necessidade, a preocupação, e o alerta de nós seguirmos aí com os cuidados necessários para garantir a vida, a existência do nosso povo, Principalmente nós aqui no Brasil, porque além dessa flexibilização que tem gerado uma falsa ideia de normalidade, no Brasil nossa situação é ainda mais agravada na medida que nós temos um governo, que segue retirando direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, um governo que reduz, em meio à pandemia,
o auxílio emergencial, que já era pouco, insuficiente para as necessidades do nosso povo, de R$ 600 para 300. A situação no Brasil, ela é agravada, né? Ela é agravada à medida que não se revogou, né, a emenda constitucional que congelou os investimentos na saúde, né? É agravada à medida que nós sabemos que o SUS vem sendo atacado e fragilizado cotidianamente, e nós temos um governo que, de fato, né, tem feito tudo isso para retirar do povo, né, mas que tem insistido, né, e avançado na garantia dos interesses, privilegiando o interesse das elites brasileiras, privilegiando os interesses do sistema financeiro, privilegiando o Império Norte-Americano, né, e com um jeito de governar, né, onde tudo para os meus e nada para o povo. Então, companheirada, segue aí a necessidade de nós seguirmos, né, nos cuidando, zelando pelo nosso povo, para que nós não entremos aí numa segunda onda de novas contaminações, né, aprofundadas, e que, com certeza, o nosso país, os nossos municípios, os nossos estados não estão preparados para enfrentar. Todos nós sabemos, né, e temos vivenciado isso cotidianamente nos municípios, que nós estamos vivendo aí um processo amplo e aberto, né, de campanha. E as eleições, que deveriam ser um processo de apresentação de propostas, um processo, né, onde os planos de governo pudessem refletir as necessidades, né, do povo brasileiro, nós temos visto dois aspectos. Um é uma colaboração dessas campanhas, né, para a perca do cuidado, né, com a saúde do povo. Em vários lugares nós temos visto juízes, né, proibindo caminhadas, proibindo comícios, proibindo aglomerações, porque o processo tomou uma dimensão, né, que pode efetivamente também prejudicar, né, a situação do povo em relação aos cuidados sanitários, né, em meio à pandemia do Covid-19. Mas além de tudo isso, né, nós também seguimos aí tendo as eleições ainda como um espaço, né, de projeção, né, de famílias tradicionais, de manutenção dos históricos currais eleitorais. Aqui no Nordeste sempre foi muito forte, né? Os currais eleitorais, né, hegemonizados por famílias tradicionais, com poucas famílias tradicionais que fazem da política um negócio, né, uma forma de sobrevivência, mas que efetivamente não contribui, né, para a resolução e atendimento das necessidades do povo. E aqui no Nordeste a gente tem os currais eleitorais, e a gente tem visto também, tem sido noticiado por aí, né, que em vários lugares nós temos tido uma participação efetiva, não nova, né, não inédita, mas uma participação com muito mais força no processo eleitoral, que são a participação das milícias, né? E aí, nesse aspecto, nós temos visto como no Rio de Janeiro, em especial, a atuação das milícias, que já acontecem, né, durante todo o período da vida do povo, controlando, né, os serviços básicos, né, e funcionando, e também controlando, né, o funcionamento, né, e o regramento das comunidades. Mas nós temos visto também que nesse momento conjuntural das eleições, as milícias têm cumprido um papel no processo eleitoral, né, no sentido de não permitir que, inclusive, a diversidade de candidatos possam, né, entrar e fazer o debate em vários lugares, em várias comunidades. Então, a milícia que controla a água, a TV, a internet, a entrega do gás, enfim, vários procedimentos da vida do povo, também no processo eleitoral, tem controlado, né, fazendo com que aqueles territórios sejam hegemonizados, né, pelos candidatos apoiados pela milícia. E aí nós não podemos deixar de falar aqui, né, da relação estreita, promíscua e direta que o presidente Jair Bolsonaro e toda a sua família tem com a milícia, né, atingindo mais uma vez, né, o processo democrático, né, o não direito de que as pessoas possam não apenas viver, ir e vir, votar em quem entender que apresenta a melhor proposta, a melhor discussão, mas também possibilitar que os candidatos, né, sobretudo do campo popular, possam também estar apresentando as suas
propostas. Nós precisamos, mesmo em meio a essa situação, né, nos desafiar a fazer com que o processo eleitoral seja um processo também onde nós possamos debater, né, debater propostas, cobrar dos candidatos a apresentação, né, de programas de governo e avaliar se nesses programas de governo estão contemplados, né, as nossas demandas, as nossas necessidades e medidas que efetivamente ajudam a resolver os problemas do povo. No campo, né, nós devemos aí ver se essas medidas elas contemplam não apenas as medidas emergenciais, né, necessárias aí à pandemia do Covid-19, mas se elas contemplam o nosso plano emergencial da reforma agrária popular, né? Se lá nos municípios os planos de governo priorizam a agricultura familiar e camponesa, né? Quais são as medidas que pensam o fortalecimento da produção de alimentos saudáveis e também o acesso a esse alimento, desde políticas, né, de estímulo à produção, mas também a garantia da aquisição dessa produção através de programas institucionais como o PAA municipal, a garantia da lei do PENAI de compra de no mínimo 30%, né, de alimentos da agricultura familiar e camponesa, né? Se os programas de governo contemplam a priorização da educação do campo, combatendo o fechamento de escolas. Enfim, então nós precisamos verificar e cobrar dos candidatos, né? Se há essa predisposição, se nos planos de governo o tema reforma agrária está pautado, se nos planos de governo, o tema da geração de emprego e trabalho através da agricultura familiar e da reforma agrária estão contemplados. Se prioriza-se a educação, né? Se prioriza-se a cultura, se prioriza-se efetivamente as necessidades do campo. Nós precisamos debater, né? E nesse sentido apontar que nós precisamos de candidatos, né? E de prefeitos e prefeitas, vereadores e vereadoras que efetivamente tenham um compromisso com o povo e estejam dispostos a enfrentar os problemas que existem nos municípios, no diálogo com as organizações sociais e com toda a sociedade. Então façamos, né, em meio à pandemia, com todos os cuidados necessários, façamos um debate, mas um debate de projeto de sociedade, um debate que cobre, né, de quem está se candidatando e muitos que estão, né, em processos de reeleições, que cobremos, né, ações efetivas para atender aos interesses de todo o povo brasileiro. Nós vamos aqui tratar agora do terceiro ponto, que é a Jornada Nacional contra a Fome e em Defesa da Soberania Alimentar, né? Desde a última segunda-feira, tem acontecido no Brasil a jornada, né, puxada aí pela Via Campesina, pelas frentes Povo Sem Medo, Frente Brasil Popular, centrais sindicais, enfim, um conjunto de organizações e entidades justamente para poder denunciar, né, que em meio à pandemia a fome tem crescido no Brasil. O Brasil, que havia saído do mapa da fome no ano de 2014, volta com muito mais força. Então, denunciar a fome no Brasil, denunciar que em meio à pandemia o governo Jair Bolsonaro tem retirado, né, tem cortado o auxílio emergencial, tem negligenciado as condições necessárias para a sobrevivência do povo brasileiro e também para denunciar os constantes ataques, né, do presidente Jair Bolsonaro à agricultura familiar e camponesa. E aí, nesse sentido, né, nós temos feito diversas ações que vão desde lives, desde de debates, mas também ações, né, de solidariedade, de distribuição, de reflexão, no sentido de poder dialogar com o conjunto da sociedade sobre o tema da fome, né? Há poucos dias, o IBGE divulgou pesquisa referente aos anos de 2017 e 2018, onde coloca que no Brasil existem, né, mais de 60 milhões de pessoas que vivem em situação de insegurança alimentar. E dessas 60 milhões de pessoas, né, existe mais de 10 milhões que passam fome no Brasil. E é importante nós reforçarmos aqui que esses dados são dados de 2017 e 2018. Não tenhamos dúvida que de 2018 para cá, 2019 e 2020, né, as ações e medidas do governo Bolsonaro, né, de ataque ao povo brasileiro, de ataque à agricultura camponesa,
e também as questões que foram aprofundadas, né, a desigualdade, as crises aprofundadas pela pandemia do Covid-19, coloca sem sombra de dúvida, né, a situação do povo brasileiro num quadro ainda mais grave. Então, não tenhamos dúvida que não são mais só os 10 milhões de brasileiros que passam fome, que não têm o direito, que vivem uma situação de insegurança alimentar grave, ou seja, são pessoas que não se alimentam 3 vezes ao dia. São pessoas que passam fome. E é nesse sentido, companheirada, que a nossa jornada tem acontecido no Brasil inteiro, denunciando isso, denunciando essa situação, cobrando medidas efetivas por parte do governo, denunciando ao mundo o que vem acontecendo, né? E aí, nesse sentido, é que nós, nessas semanas, temos feito diversas atividades e também, né, encerraremos a semana, né, no dia... pela passagem do dia também 16 de outubro, que é o Dia Mundial da Alimentação, né? Debatendo e refletindo que a alimentação saudável é um direito de todas e todas, né? Para isso também, como parte dessa semana, né, estamos lançando o Manifesto contra a Fome, o Manifesto contra a Fome em defesa da soberania alimentar, e debatendo com todos e todas a necessidade de priorizar a agricultura familiar e a reforma agrária e seguirmos, né, nós, camponeses e camponesas sem terra, cumprindo aí o nosso papel de resistência não apenas ao modelo do agronegócio, mas também resistência aos ataques do governo e seguindo na produção de alimentos saudáveis para alimentar o povo do campo e da cidade, né, para que a gente possa enfrentar esse momento de pandemia e sair muito mais fortalecido para enfrentar os desafios que estão colocados para a classe trabalhadora no campo e na cidade.